Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um resumão? E o nosso resumão dessa semana, pela aula de História do Centro de Mídias, o tema foi, vamos ver se vocês sabem, hein? Se vocês lembram, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então nós estamos naquela segunda parte falando sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então fica comigo, não vai embora, hein? Vamos nessa! Só lembrando vocês aqui, da aula passada que eu comecei a discutir com vocês, né? A partir do século II já depois de Cristo, aliás, desde o século II antes de Cristo, né? Já começou a haver algumas movimentações no Império Romano, né? O Império Romano tomou uma proporção muito grande, como nós já discutimos em algumas aulas anteriores, que ficou um pouco insustentável, e principalmente não só na questão territorial, como na questão também do controle dos povos que eram colonizados pelo Império Romano, certo? Aí começa a questão da luta por direitos, né? Os povos que eram colonizados também começaram a lutar pelos direitos enquanto cidadãos que pertenciam às colônias romanas. Começaram a querer que seus direitos fossem iguais aos dos romanos nativos, né? De Roma mesmo. Isso gerou muitos conflitos, né? Começou a ter algumas invasões. Teve a questão também do cristianismo, como nós já discutimos, né? A questão religiosa, que o cristianismo começou a expandir muito. Aí já depois de Cristo, claro, né? Por volta aí também de 200 anos, só que já depois de Cristo. Isso começou a afrontar o Império Romano de alguma forma, não pela questão da religião em si, mas as ideias religiosas começavam a bater em conflito com a visão de mundo do Império Romano, né? Que nós não estamos discutindo religião pela fé, estamos discutindo religião no processo histórico, na influência dessa religião, correto? No mundo europeu, no caso, o Império Romano. E no mundo oriental também, né? Essa influência, tudo onde nasceu o cristianismo. Também tem aquelas questões que a gente já discutiu sobre o exército. Então o exército romano começou a diminuir porque os povos colonizados, que também faziam parte do Império Romano, já não queriam mais prestar serviços ao Império Romano como antes, né? E tudo tudo se finda na questão dos povos do norte da Europa, os chamados bárbaros, né? Que o Império Romano chamava de bárbaro, os romanos, começam a descer, a migrar para o sul da Europa, para o Império Romano, para Roma, né, a cidade de Roma, e começam a invadir o território. E aí há um impacto, né, tanto cultural, social, de interesses, que começa a mudar a estrutura do Império Romano. Como nós já havíamos discutido, né, um dos imperadores, Teodósio, o outro imperador, dividiu o Império Romano em dois: o Império Romano do Oriente, que ficava em Constantinopla, hoje na atual Turquia, o Império Romano do Ocidente, em Roma, né? Só que isso não foi suficiente. Para descentralizando o império, não foi suficiente para que esse império se sustentasse. Então, como nós discutimos na aula passada, em 479 d.C., o Império Romano do Ocidente cai, né? O último imperador, Rômulo Augustus, cai do poder, e os povos chamados bárbaros tomam o poder da cidade de Roma e daquela parte ocidental do império. Então começam a haver algumas transições, que é o que nós vamos discutir hoje aqui, que é o meu intuito dessa aula para vocês, é falar um pouquinho sobre as transições que houveram, né? Quando a chegada dos povos bárbaros, os povos nórdicos, e começou a haver as mudanças dentro do império. Então vamos ver algumas. Então uma das transições é a questão das cidades e comércios, né? Então as cidades e os comércios começaram a diminuir. Nós tínhamos no Império Romano as questões das cidades, né? Os centros urbanos, as cidades onde ocorriam as discussões políticas, onde ocorriam os comércios, onde ocorria a maior parte dos escambos, das vendas e trocas de produto, ou daquelas moedas romanas, né, que eram muito menos do que hoje, do que dinheiro hoje que nós usamos, mas que havia uma certa circulação, até por causa do controle do Império Romano era mais fácil de circular essas moedas. Então, com a descentralização do Império, tanto o comércio quanto as cidades vão começar a diminuir e ser esvaziadas. Vamos entender por quê, tá bom? Aí o que acontece? Migração dos europeus da cidade para o campo. Então, os povos bárbaros, com a sua dinâmica e também com um pouco da sua mais força de enfrentamento, começou a pôr medo nas pessoas nas cidades. No mundo europeu, na região onde seria Portugal, na região onde seria Espanha, seria hoje a Itália, que é onde ficava o Império Romano, França, vários outros países, né, mais do centro e do sul europeu.
Então esses povos começaram a ficar com medo e começaram a fugir das cidades para os campos. Então por isso que eu falei, os comércios começaram a ficar abandonados e as cidades também começaram a ficar abandonadas. Só que nesse processo você tem um outro modelo de estrutura social, estrutura de organização da sociedade, né? Não só pelo abandono, mas também isso já era uma estrutura dos povos nórdicos que a gente vai ver agora, que é a formação dos feudos. Eu vou até vir para cá para vocês, porque eu vou falar um pouquinho sobre a formação dos feudos. Os feudos, que eu vou explicar agora o que é, já eram um modelo de organização social dos povos nórdicos, do que os romanos chamavam de bárbaros, né? Então, como que eram esses feudos? Esses feudos basicamente eram rurais, então se dava nos campos, né? A estrutura dele não eram nas cidades, eram nos campos. E esses feudos, eles tinham muros que dividiam essas faixas territoriais. Dentro desses feudos, dentro de cada feudo, você tinha a organização social e política. Então você tinha, eu desenhei aqui, depois eu vou colocar uma imagem para vocês, tá? Desenhei um castelinho, né? Que todo mundo sabe, todo mundo assistiu os desenhos lá dos contos de fada. Então, quem morava no castelinho? O rei e a rainha, certo? Então você tinha o rei, que seria o maior senhor feudal. Mas o que é senhor feudal? O que é feudo? Feudo é uma faixa territorial, na qual pertence a alguém ou a poucas pessoas. Então seria uma faixa territorial de área rural, de campo, de plantação. Ó, o rapaz do gás passando o barulho. Então assim, de plantação, na qual você tem os senhores feudais. Os senhores feudais são os maiores donos de terra, os maiores proprietários dessa propriedade privada, como se fossem hoje os fazendeiros que nós falamos, né? Então o senhor feudal seria uma espécie de fazendeiro hoje, né? E os feudos seriam essas terras rurais de plantação, correto? Então assim, você tinha o maior senhor feudal, que era o rei, que era o maior posseiro de terra, ou por guerra, ou por conquista de território, né? Você tinha os outros senhores feudais, que tinham seus feudos, tinham suas terras dentro, né, de um feudo particular. E você tinha a Igreja Católica. Lembra que a gente discutia que no fim do Império Romano tem um imperador chamado Constantino, que ele aderiu ao cristianismo, né? A partir daí, a Igreja Católica, que já existia, começou a ter uma estrutura de Estado, de poder. E os reis, principalmente na época no período da Idade Média, começou a governar não só sozinho com os outros senhores feudais, mas junto com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica tinha uma força não só religiosa, tinha uma força filosófica dentro da sociedade feudal. E só lembrando também que o Império Romano adotou o cristianismo, mas lembra que a gente discutiu na aula passada? Os povos bárbaros também já tinham adotado o cristianismo, muitos deles. Mas você falou que eles também tinham aquela religião mitológica do deus Odin, né? Dos deuses nórdicos, sim, mas muitos deles também já eram cristãos. Então ficou mais fácil de concentrar esse poder, tanto político do rei e do senhor feudal, quanto religioso da Igreja Católica, numa organização mais, digamos assim, comum para todos os feudos, ok? Dentro dessa estrutura política e religiosa. Então você tinha o rei, que eu falei, a Igreja Católica, que governava junto com o rei. Tinha casos de feudos que a Igreja Católica mandava mais do que o rei, né? Até porque, se a gente pensar, para uma pessoa casar desde a Idade Média, quem que casava a pessoa? O padre. Para uma criança nascer, quem que batizava a pessoa e fazia a certidão de nascimento? O padre, né? Para uma pessoa morrer, quando alguém morria, quem que enterrava, fazia certidão de óbito? O padre, né? Então era assim. Hoje não. Hoje, se você não quer usar a religião para poder casar, nascer, morrer, você tem, antes de tudo, o Estado, o governo dos variados países, que faz essa parte burocrática. Mas no período medieval, já no início do período medieval, quem começou a fazer toda essa parte burocrática não foi o rei, mas foi a Igreja Católica, só para vocês entenderem. Então comece a pensar sobre isso, para a gente entender como o mundo foi se organizando e depois mudando, e o porquê que mudou, né? Por que a Igreja mandava antes e não manda mais hoje? Mas se eu quiser, eu posso casar na Igreja Católica, evangélica, na Umbanda, no que seja. Pode, porém hoje a religião não tem mais tanta força, porque quem governa, né, é o Estado. O Estado, ele não pode ser religioso, ele tem que respeitar todas as religiões e quem não tem religião também. Porém, ele não deve ser religioso, mas isso é uma outra discussão que nós já fizemos um pouquinho antes. Então, vem o rei, a Igreja Católica, que mandava junto com o rei, os senhores feudais, que eram os outros fazendeiros, donos de terra. Você tinha o ser também, né, na pirâmide social abaixo, né, na base da pirâmide. Os servos, camponeses, vilões, vassalos, etc.
Servos, camponeses, vilões e vassalos eram todos camponeses, eram todos trabalhadores do campo, só que cada um tinha suas funções, né? Então, o mais engraçado aqui pra mim não é nem os servos e camponeses que vocês conhecem, né? O trabalhador rural e tal. Essa palavrinha vilões. Vilões hoje pra gente é o quê? Uma pessoa que faz coisa errada, que faz mal pro outro. O vilão era uma pessoa que também era um camponês, só que ele prestava serviço direto para o senhor feudal. Então ele era considerado um vilão. Por quê? Porque ele prestava serviço para o senhor feudal e ele tinha mais regalias do que os outros camponeses. Então os camponeses o chamavam de vilão, né? Como se ele fosse, ó, ele é um vilão, ele nos traiu, ele tá lá prestando serviço pro senhor feudal e não tá reconhecendo a gente como igual, que ele também é um camponês como nós, né? Tem mais regalias que o senhor feudal, né? Vassalos também tinham suas funções, né, e tudo mais, etc. Então, essa estrutura da Idade Média começou a se formar a partir desse controle dos povos bárbaros sobre o Império Romano do Ocidente, e começou a se formar essa estrutura. Então as pessoas começaram a fugir da cidade, abandonaram os comércios e foram migrar para os campos. Primeiro por medo e depois porque a estrutura de organização política e social dos povos nórdicos, os chamados bárbaros pelos romanos, era esse modelo de estrutura, uma estrutura feudal. Então quem trouxe esse modelo para o Império Romano do Ocidente foram os povos nórdicos, os chamados bárbaros, que trouxeram essa estrutura feudal para o Império Romano do Ocidente. E se organizou dessa forma, né? E com isso, querendo dizer aqui na última parte, você tem uma fragmentação política e ruralização. Por que fragmentação política? Porque quem mandava antes no Império Romano era o imperador. Ele controlava tudo e todos, todas as colônias. Agora não. Agora você não tem mais um rei que manda em todo mundo. Você tem um rei que domina o seu feudo. Então você tem vários reinos, né? Como, por exemplo, o país que nos colonizou, Portugal, colonizou o Brasil, também era um feudo, né? Era o feudo de Portucalis, né? Tinha o feudo da Nova Espanha, tinha o feudo dos francos, dos povos anglo-saxãos, né? Da França, dos anglo-saxãos e tal, da Prússia, né? O reino da Prússia, o reino da Áustria. Então, o Império Romano controlava tudo e todos, a partir do sistema feudal, com os povos nórdicos fazendo essa alteração, tirando as pessoas da cidade e mandando para o campo, a ruralização, né? A base econômica agora não é mais de trabalho escravo, agora é de trabalho rural no campo, né? De trabalho de plantação, e também cada feudo tinha os seus tipos de plantio, né? E o comércio que vai começar a se formar aqui, muito pouco, muito assim tímido, é um tipo de comércio de escambo, como já aconteceu no Império Romano, só que mais forte, porque agora você não tem moeda de troca mais em comum, né? Cada feudo, por isso que se fala da fragmentação política, cada feudo vai mandar no seu cada qual. Então, não tem mais assim coisas em comum, né? O que você tem agora vai ser trocas de produtos de alimentação. Tudo bem, rapaziadinha? Espero ter ajudado vocês hoje nessa aulinha. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida podem me chamar no grupo de WhatsApp. E é isso aí. E como eu já venho dizendo há algum tempinho, né? Espero que estejamos já na reta final, né? E se Deus quiser, vacina logo aí. Hashtag fique em casa, né? Ainda não é o momento de sair, tá quase, mas ainda não é, né? E se for sair, se realmente for muito necessário, hashtag use a máscara. Tudo bem, molecadinha? É isso aí, fiquem com Deus. Falou, tchau, tchau, um abraço.